Temos polêmicas. Sérgio Reis, vou entrar numa polêmica aqui de Sérgio Reis. Então eu acho o seguinte, bom, todo mundo sabe que eu sou anti-bolsonarista, acho que o Bolsonaro tem que cair pra ontem, etc. Mas acho muito bizarro o que o Supremo fez com o Sérgio Reis. Porque uma coisa é você processar e andar com uma ação por atos antidemocráticos, e aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Tem duas ações. Tem o inquérito das fake news, que esse eu acho legal, inconstitucional, e foi o Toffoli que mandou abrir, foi referendado pela maioria, mas é bizarro a vítima mandar abrir... Primeiro, é bizarro o Supremo mandar abrir o inquérito. Segundo, é bizarro a vítima mandar abrir, e depois uma outra vítima investigar, e depois a mesma vítima condenar. Muito bem. E tem o outro das manifestações antidemocráticas, que esse foi a Procuradoria-Geral da República, como a lei manda, que mandou abrir. Muito bem. Uma coisa é você ter um inquérito de manifestação antidemocrática contra um deputado, por exemplo, que é um sujeito que de fato tem algum poder para articular um golpe de Estado, né? Outra coisa é, primeiro, e que tem foro privilegiado no Supremo, então por isso deve ser julgado no Supremo. Outra coisa é você mandar com o Sérgio Reis, assim, o Sérgio Reis fez, beleza, eu discordo 1000% do vídeo, acho escroto e tal, mas ele é um cara que não tinha noção do que tá fazendo. E não tem poder pra articular um golpe de Estado, não tem um risco real, que a gente chama de, no direito, Yasmin, Ali e Yassine, de crime impossível. O que é o crime impossível? Eu posso tentar te matar. Tá explicando assim, detalhadinho, assim, diretamente pra mim, por quê? Porque você precisa entender, você é minha interlocutora. Ah, tá, vai lá. Tá bom? A gente vai ficar se dando patada aqui o tempo todo. Crime impossível. Então, eu quero te matar. Eu tenho a intenção, tenho o dolo de te matar, né? E eu tô efetivamente tomando uma atitude para te matar. O que eu vou fazer? Jogar uma bolinha de papel na sua cabeça. Eu quero te matar. Eu tomei uma atitude pra te matar. Mas aquela atitude nunca vai levar ao resultado do crime, que é o resultado morte. Pra mim, esse é o caso do Sérgio Reis. Então, na verdade, assim, você tinha a intenção do crime e você teve uma ação... Convocou as pessoas para tal, mas de fato não tinha o poder para realizar. Exatamente. E Viu pra como mim, eu entendo? Por isso, muito bem. Saúde. Saúde. Muita Sempre saúde. 3, minha filha fala isso. Sempre 3 quando eu explico. E o Sérgio Reis, no final das contas, é só um tiozão do Zap. E mais do que isso, ele não tem foro no Supremo, pro Supremo mandar uma ação contra ele. Se a Procuradoria do Ministério Público entendesse que ele tomou alguma ação que de fato mereça a repreensão da lei, devia ter mandado pra primeira instância. Então eu acho que é o seguinte, tem um arroba autoritário do Bolsonaro, o Bolsonaro tem intenção de não largar o poder pacificamente, eu não tenho dúvida disso, né? Anotem, escrevam onde vocês quiserem. Ele saindo por impeachment ou saindo por eleição, ele não vai sair na boa. Ele vai querer causar, vai querer usar Força Armada, vai querer usar a Polícia Militar, alguma coisa ele vai fazer. E aí o Supremo tá reagindo a isso, mas como diria Barão de Montesquieu no espírito das leis, eu vejo os antigos abusos, vejo sua correção, e vejo também os abusos da própria correção. E pra mim é isso que tá vendo no Supremo. O Supremo tá pesando a mão, saindo do que diz a lei, saindo do que diz a Constituição, para combater um sujeito que é autoritário, mas tá cometendo atos autoritários também para fazer esse enfrentamento. E não tem ninguém para parar, porque o presidente da República que teria sido eleito com essa pauta tá na mão do Supremo, que tem rabo preso, que cometeu crime, então não pode tomar nenhuma atitude republicana. Sim, é a história do quem vigia o vigilante, né? Sim. Não tem como, porque a gente tá ali... Tipo, quem tá tomando a ação era quem deveria estar cuidando pra que esse tipo de ação não acontecesse. O que você achou dele ter vetado o fundão? Eu acho que ele fez um negócio para, em vez de triplicar, dobrar, né? Pra mim não serve. Pra mim não tinha que ter fundão nenhum, né? Ele só tá... Porque estão aí arquitetando tá, um fundão de 4 bilhões, que né? no final é o que vai acontecer, né? Ele vai lá e vai... Semana que vem já vai acabar essa farsa messiânica dele de vetou tudo e tal. Que as pessoas também não entendem. Às vezes, eu vejo muita matéria na imprensa também de jornalista que não se formou do que tá acontecendo, tecnicamente falando. O que foi aprovado pela Câmara dos Deputados é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela dá direção, é diretriz, ela não dá valor. Então eu não digo vai ter 1 bi para educação, vai ter 2 bi para... Beleza. Como é que estava esse valor pro fundo, então, na LDO, se não tem valor? O que estava na LDO é 25% do orçamento da Justiça Eleitoral vai para o fundo. A gente não tem ainda o valor da Justiça Eleitoral, mas a estimativa da Câmara é que fosse 6 bilhões e 200 milhões de reais. Beleza. E aí, essa estimativa que ia ser mandada
pelo presidente, é o presidente que manda a lei orçamentária anual, e aí seria aprovado pelo Congresso. Não tinha como o Bolsonaro, como alguns veículos colocaram, vetar parcialmente. Ah, ele vetou 2 bi. Porque não tem valor na LDO. Ou ele veta o trecho que diz que vai 25% do valor da justiça eleitoral para fundo, ou ele não veta. Então, ou era o 6,2 bi, ou é zero. Não. Ou é não ter base, não ter um piso jurídico para além dos 800 milhões que a lei já obriga. Uhum. E essa era outra mentira do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha dito que ele era obrigado a sancionar pelo menos 4 bilhões, mandar pelo menos 4 bilhões. Eu pedi um estudo para a consultoria da Câmara, que é a responsável por julgar as contas do presidente, e a consultoria mostrou que o mínimo é 800 milhões de reais. Então, o que o Bolsonaro pode fazer é mandar, agora que ele vetou, se ele quer de fato só cumprir a lei, sem cometer crime de responsabilidade, manda a lei orçamentária anual com 800 milhões de reais. Não é isso que ele vai fazer, porque ele fez acordo para aprovar um aumento para dobrar o fundo eleitoral. Semana que vem a gente já vai ver isso, que é o prazo que ele tem para mandar a lei orçamentária anual. Meu E Deus. você acha que vem quanto? Eu acho que vem 4, 4, né? Que é o dobro de 2020, é que isso? é o dobro do que foi 2020. Entendi. Então, nessa decisão mostraria a real intenção por trás desse veto, né? Exatamente. Quer fazer o acordo só pra botar o bote na sala e aí diminuíram só pra dobrar. Uhum. Todo mundo aplaude. É isso. Entendi. Já que a gente tá no assunto Bolsonaro, eu queria te perguntar uma coisa que eu perguntei pro Arthur também quando ele veio aqui. O que você imagina para as eleições do ano que vem? Como que você acha que vai rolar? Acho que tem dois Agora cenários. você deu pano. Agora vai. Porque antes não tava indo? Não! Tava indo, mas esse é um assunto que eu já vi você discutindo muitas vezes. Ah, entendi. Entendeu? Não, tá bom. Vídeos enormes sobre esse assunto. Entendi. Eu quero que entendi. você me diga os cenários e, enfim. Eu quero possibilidades, que probabilidade é difícil, mas eu quero possibilidades e quero sua opinião. Tá. Acho que tem duas possibilidades principais. A primeira é ir o Bolsonaro contra o Lula. E o Lula vence o Bolsonaro. Acho que é a única hipótese do Lula ganhar a eleição é ele indo pro segundo turno com o Bolsonaro. Ninguém mais tem a rejeição que o Lula tem. Só o Bolsonaro tem uma rejeição maior do que a dele. Essa é a minha avaliação. Se for um segundo turno com o outro, o Bolsonaro perde, o Lula vence. Se bobear no primeiro turno. A outra hipótese acontece o impeachment. Acontece o impeachment, o Bolsonaro tá inelegível, já não tá no segundo turno. E ao mesmo tempo que ele tá inelegível, o fato de não ter uma candidatura do Bolsonaro enfraquece o Lula, porque o Lula tá... Hoje, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo campanha? Não, ele tá postando foto de sunga. Por quê? Porque ele não precisa fazer campanha. Ele tá jogando só no desastre do governo Bolsonaro. O Bolsonaro pegou um Lula inelegível e impopular e tá entregando o Lula elegível, porque o Bolsonaro acabou com a Lava Jato, e popular, porque o governo Bolsonaro foi um desastre, né? E conseguiu ressuscitar uma múmia política. E agora, se não tem a candidatura do Bolsonaro... Primeiro que o Lula perde alianças de esquerda que ele tem hoje, que só estão com ele porque ele é a chance de derrotar o Bolsonaro no segundo turno. E depois ele perde peso eleitoral porque perde-se o meio do Bolsonaro, que é o voto útil no Lula de, eu não quero o Bolsonaro, então eu vou votar no Lula. Então acho que primeiro, pro segundo turno, a gente já tira o Bolsonaro e enfraquece bastante o Lula. E os partidos de esquerda vão se fragmentar. Então o PSB, que tá com o Lula, vai lançar candidatura própria. O PDT já vai lançar candidatura própria de todo jeito, que é o Ciro. O PCdoB pode lançar candidatura própria. A Rede pode lançar candidatura própria. Outros partidos de esquerda lançam candidatura própria. Solidariedade lança candidatura própria. E enfraquece e fragmenta o campo da esquerda. E aí a gente tem a chance de emplacar a famosa, a desejada terceira via.